Olá, crianças e famílias! Hoje temos algo muito especial para vocês. Já imaginou assistir as histórias mais emocionantes do canal A Bíblia Ensina em um só vídeo? Pois é isso que preparamos para vocês. São 5 histórias incríveis, cheias de aventuras, milagres e lições que vão tocar o seu coração. Vamos começar com a coragem de Davi enfrentando o gigante Golias, seguir para a emocionante jornada de Jonas dentro da baleia, conhecer a sabedoria e a coragem da rainha Esther, descobrir como Noé construiu uma arca para salvar os animais e a última história é a mais emocionante de todas. Assista ao vídeo até o final para você descobrir. Este vídeo está recheado de aprendizados sobre fé, coragem e o amor de Deus por nós. Então, já deixe o seu like, inscreva-se no canal A Bíblia Ensina, ativa o sininho para receber todas as notificações e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Vamos juntos aprender mais sobre a Palavra de Deus. Agora, apertem os cintos, porque nossa jornada bíblica vai começar. História 1. Davi e Golias. Vocês já ouviram falar sobre um menino que enfrentou um gigante? Mas não é qualquer gigante, não. Era um guerreiro muito forte, muito alto, que amedrontava todo mundo. E sabe quem teve coragem de enfrentá-lo? Um menino chamado Davi. Venham comigo que hoje vamos descobrir como Davi, com sua fé, conseguiu vencer o gigante Golias. Preparados para essa grande aventura? A história começa em um lugar chamado Israel, onde o povo de Deus estava em guerra contra um povo chamado Filisteus. Os filisteus tinham um exército muito forte e um soldado gigante chamado Golias. Golias era muito alto e tinha uma armadura brilhante e pesada. Só de olhar para ele, todos já sentiam medo. Todos os dias, Golias se aproximava do exército de Israel e gritava: Quem tem coragem de lutar comigo? Vamos, alguém venha aqui. Se alguém conseguir me vencer, todos os filisteus vão embora e vocês ganham a guerra. Mas se eu vencer, vocês serão nossos escravos. O problema é que todos os soldados de Israel tinham medo, porque Golias era enorme e parecia invencível. Enquanto isso, lá longe, havia um menino chamado Davi, o mais novo de 8 irmãos. Davi cuidava das ovelhas de seu pai, Jessé, e era um pastor responsável e corajoso. Ele tinha um coração bondoso, um espírito alegre e uma confiança enorme em Deus. Sempre que podia, cantava canções para o Senhor, e suas palavras de louvor enchiam os campos com amor e paz. Além disso, ele gostava de praticar sua mira com uma funda, uma arma simples que usava para proteger as ovelhas de animais selvagens. Um dia, Jessé chamou Davi e pediu que ele levasse pão, queijo e grãos para seus irmãos que estavam no campo de batalha lutando contra os filisteus. Davi ficou muito animado e partiu imediatamente para encontrar seus irmãos, levando os alimentos que seu pai havia preparado com carinho. Quando Davi chegou ao acampamento, viu que todos pareciam assustados e nervosos. De repente, um grito ecoou no ar. Era Golias, o gigante dos filisteus, desafiando o exército de Israel com uma voz poderosa que parecia fazer até o chão tremer. Davi, curioso e surpreso, perguntou aos soldados: Quem é esse homem que está desafiando o exército do Deus vivo? Um dos soldados explicou quem era Golias e como todos ali tinham medo de enfrentá-lo. Davi ouviu com atenção e, sem hesitar, respondeu cheio de confiança: Eu vou lutar contra ele. Eu sei que Deus me protegerá e me dará forças. Os soldados riram, achando impossível que um menino pudesse enfrentar um gigante. Mas Davi estava determinado e acreditava de todo o coração que Deus estava ao seu lado. As palavras de Davi logo se espalharam pelo acampamento até chegar aos ouvidos do rei Saul. Ele ficou muito curioso para conhecer esse menino tão corajoso e o chamou para uma conversa. Quando Davi entrou na tenda do rei, Saul olhou para ele e disse: Você é apenas um menino. Como vai lutar contra um gigante tão forte como Golias? Ele é um guerreiro experiente, treinado desde jovem para batalhas. Mas Davi olhou para o rei e respondeu com muita confiança: Meu rei, eu já enfrentei leões e ursos para proteger as ovelhas do meu pai. Quando esses animais vinham atacar o rebanho, eu lutava contra eles com coragem e Deus sempre me ajudou a vencer. Ele estará comigo para enfrentar esse gigante também. O rei Saul, vendo a determinação de Davi, decidiu dar a ele sua própria armadura. Mas quando Davi tentou vesti-la, percebeu que era muito grande e pesada.
Ele mal conseguia andar, tropeçava e se sentia preso. Então, Davi sorriu e disse: Senhor, não posso usar essa armadura, não estou acostumado com ela, prefiro lutar com as armas que conheço. A minha confiança está em Deus, não na armadura. Assim, Davi pegou sua funda e foi até um riacho próximo, onde escolheu 5 pedras bem lisas e as colocou em sua bolsa. Ele sabia que não estava indo sozinho. Deus estava com ele. Os soldados observavam, alguns impressionados e outros duvidando. Como um menino com pedras e uma funda poderia enfrentar o gigante mais temido dos filisteus? Mas Davi, cheio de fé, não se importava com o que os outros pensavam. Ele sabia que o Senhor estava ao seu lado. Com passos firmes e um coração cheio de coragem, Davi caminhou em direção ao gigante Golias. Cada passo parecia um grande desafio, mas Davi não recuava. Ele tinha certeza de que Deus o estava protegendo e dando forças. Golias, do outro lado, avistou Davi se aproximando e começou a rir alto, zombando de sua aparência. Ele gritou com desprezo: Você acha que eu sou um cachorro para vir contra mim com pedras e um pedaço de pau? Quem você pensa que é, menino? Mas Davi não se deixou intimidar. Ele olhou para Golias com uma confiança que vinha do fundo de seu coração e disse: Você vem contra mim com espada, lança e escudo, mas eu venho contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Hoje mesmo Deus te entregará em minhas mãos e todo o mundo saberá que o Senhor é Deus. Não é pela espada ou pela lança que se vence, mas pelo poder de Deus. E assim, Davi pegou uma pedra de sua bolsa e colocou-a em sua funda. Ele começou a girá-la rapidamente, sentindo o vento passar, e com um movimento certeiro, lançou a pedra em direção ao gigante. Todos os soldados, tanto os filisteus quanto os de Israel, observavam sem piscar. A pedra voou pelo ar com força e acertou Golias bem na testa. Golias parou por um segundo, os olhos arregalados de surpresa, e então caiu com um grande estrondo no chão. O gigante mais temido dos filisteus tinha sido derrotado por um simples pastor de ovelhas. Todos ficaram em silêncio, sem acreditar no que tinham acabado de ver. Como um menino, armado apenas com uma funda e uma pedra, poderia vencer um gigante tão poderoso? Foi então que o exército de Israel soltou um grito de alegria, enquanto os filisteus, apavorados ao verem seu guerreiro caído, começaram a fugir em todas as direções, deixando suas armas para trás. Aquela vitória trouxe grande alegria e esperança para o povo de Deus. Davi foi recebido com aplausos e admiração. Os soldados o levantaram, gritando de alegria, e logo a notícia da vitória se espalhou por toda a terra de Israel. Todos queriam ver o menino corajoso que havia enfrentado e vencido o gigante, e Davi se tornou muito querido por todo o povo. Essa vitória mostrou a todos que, quando confiamos em Deus, não importa o tamanho do problema que enfrentamos, com fé e coragem, podemos vencer qualquer desafio. Davi aprendeu e ensinou uma grande lição naquele dia: que Deus está com aqueles que têm um coração corajoso e que para Ele nada é impossível. E assim, a partir desse dia, todos sabiam que aquele jovem pastor de ovelhas estava destinado a grandes feitos. Ele não só foi um herói, mas também um exemplo de fé e coragem para todos nós. Davi não só derrotou o gigante Golias, mas também mostrou a todos que a verdadeira força vem de Deus e do coração corajoso de quem confia nele. A coragem de Davi inspirou todo o povo de Israel, que agora via a importância de ter fé, mesmo diante dos maiores desafios. Para eles, Davi não era apenas um menino comum, mas um herói e um exemplo vivo de que, com Deus, tudo é possível. Com o passar do tempo, Davi se tornou um símbolo de fé para o povo e cresceu para se tornar um dos maiores líderes e reis de Israel. Sempre que lembravam de sua vitória sobre Golias, o povo se enchia de esperança e lembrava que, mesmo que pareça impossível, Deus nunca abandona aqueles que o amam e confiam nele. E assim, a história de Davi e Golias se tornou uma das mais queridas e contadas entre o povo de Israel, atravessando gerações e chegando até nós. Ela nos ensina que a verdadeira força não está nos músculos, mas no coração e na fé em Deus. Davi sabia que sua vitória não era dele, mas do Senhor, que o guiou e o protegeu o tempo todo.
Que essa história nos inspire a sermos valentes como Davi, a nunca desistirmos e a lembrarmos que, com Deus ao nosso lado, não há gigante que não possamos enfrentar e vencer. Afinal, Deus está sempre com aqueles que o buscam de coração sincero. E aí, gostaram da história de Davi e Golias? Ele é um exemplo de como podemos ser corajosos e vencedores se estivermos junto de Deus. História 2. Jonas e o grande peixe. Você já imaginou como seria ser engolido por um peixe gigante? Parece coisa de história de aventura, não é? Mas isso aconteceu de verdade com um homem chamado Jonas. Ele foi parar dentro de um peixe enorme durante 3 dias e 3 noites e viveu para contar sua história. E você sabe por quê? Porque ele tentou fugir de uma missão muito importante que Deus tinha dado a ele. Mas será que Jonas aprendeu sua lição? Fique comigo até o final, porque você vai descobrir como essa história cheia de emoção termina. E se você ama aprender sobre a Bíblia e ouvir histórias incríveis como essa, já se inscreva aqui no canal A Bíblia Ensina. Você vai encontrar muitas aventuras que mostram como Deus sempre cuida de nós. A história de Jonas começa com Deus falando diretamente com ele, de um jeito que parecia impossível de ignorar. Deus disse: Jonas, vá até a cidade de Nínive. O povo de lá está fazendo coisas muito erradas e eles precisam ouvir minha mensagem. Diga a eles que mudem seus caminhos ou a cidade será destruída. Mas Jonas não gostou nada dessa ideia. Ele sabia que o povo de Nínive era famoso por ser cruel e desobediente. Eles faziam coisas terríveis e Jonas pensava que aquelas pessoas não mereciam o perdão de Deus. Em vez de aceitar a missão, Jonas decidiu fugir o mais rápido possível. Ele arrumou suas coisas e foi até o porto. Lá, encontrou um navio que estava indo para Tarsis, uma cidade bem longe de Nínive, do lado oposto. Ele pagou a passagem e embarcou no navio. Durante a viagem, enquanto os marinheiros trabalhavam e conversavam, Jonas tentou se esconder. Ele achava que, se fosse para longe o suficiente, Deus não o encontraria. Ele se deitou no porão do navio e pegou no sono, pensando que seu plano tinha funcionado. Mas será que alguém pode fugir de Deus? Claro que não! Deus estava observando tudo e Jonas não sabia que sua aventura estava apenas começando. Deus mandou uma forte tempestade que deixou o mar muito agitado. As ondas eram tão grandes que parecia que o navio ia afundar a qualquer momento. Os marinheiros ficaram apavorados e não sabiam como sair daquela situação. Então, começaram a jogar tudo o que podiam fora do navio, tentando deixá-lo mais leve. Mas nada funcionava. Então, eles decidiram sortear para ver de quem era a culpa daquela tempestade. E sabe o que aconteceu? O nome de Jonas foi escolhido. Os marinheiros perguntaram a Jonas: Quem é você? O que você fez para nos colocar em perigo? Jonas, com vergonha, respondeu: Eu sou um servo do Deus que criou o céu, a terra e o mar. Estou fugindo de uma missão que ele me deu, e é por isso que essa tempestade está acontecendo. Se vocês me jogarem no mar, a tempestade vai parar. Os marinheiros não queriam jogar Jonas no mar. Eles tentaram remar com todas as forças, mas as ondas estavam cada vez mais fortes. Por fim, perceberam que não tinham outra escolha. Eles pediram perdão a Deus e jogaram Jonas na água. Assim que Jonas caiu no mar, a tempestade parou. O mar ficou calmo como um lago em um dia sem vento. Os marinheiros ficaram impressionados e começaram a louvar a Deus, reconhecendo que ele era o verdadeiro Senhor de tudo. Mas o que aconteceu com Jonas? Ele foi engolido por um peixe enorme. Imagine só como deve ter sido assustador. Lá dentro era escuro e apertado, e Jonas tinha muito tempo para pensar sobre o que havia feito. Jonas passou 3 dias e 3 noites dentro do peixe, e foi uma experiência que ele nunca poderia esquecer. Imagine só como era estar lá dentro, escuro, úmido e com o som das ondas batendo contra o enorme corpo do peixe. Não havia como saber se era dia ou noite. Ele sentia o cheiro forte de peixe e de algas e mal conseguia se mexer no espaço apertado. No meio daquela escuridão, Jonas começou a pensar em tudo o que tinha feito. Ele sabia que estava ali porque tinha desobedecido a Deus. Ele também sabia que, mesmo naquele lugar tão assustador, Deus estava cuidando dele e lhe dando uma chance de viver.
Foi então que Jonas se ajoelhou, ou pelo menos tentou, e começou a orar com todo o seu coração. Senhor, eu estava prestes a morrer, mas o Senhor me salvou. Mesmo no fundo do mar, o Senhor ouviu o meu clamor. Agora eu entendo que não importa onde estou, o Senhor sempre pode me alcançar. Vou te obedecer e cumprir a missão que o Senhor me deu. Enquanto orava, Jonas sentiu uma paz diferente dentro do coração. Ele sabia que Deus estava ouvindo e que o havia perdoado. E então, no momento certo, Deus ordenou ao peixe que nadasse até a praia e cuspisse Jonas em terra firme. Imagine só a cena. Jonas saindo do peixe, todo molhado, com algas grudadas no cabelo, mas com uma nova determinação no coração. Ele sabia que tinha recebido uma nova chance para fazer a coisa certa. Dessa vez, Jonas não perdeu tempo. Ele foi direto para Nínive, uma cidade gigantesca, com ruas largas e cheias de movimento. Por onde Jonas passava, ele via construções enormes, mercados barulhentos e pessoas andando apressadas. Ele sabia que muitas daquelas pessoas viviam de forma errada, desobedecendo a Deus, e isso deixava seu coração pesado. Quando Jonas chegou ao centro da cidade, ele começou a falar bem alto, para que todos pudessem ouvir. Em 40 dias, Nínive será destruída se vocês não mudarem seus caminhos. As palavras de Jonas ecoavam pelas ruas, e as pessoas paravam para ouvir. Algumas ficaram assustadas e cochichavam umas com as outras. Será que isso é verdade? Quem é esse homem? Mas outras logo perceberam que Jonas trazia uma mensagem séria de Deus. Rapidamente, a notícia se espalhou pela cidade, como se fosse o vento soprando em todas as direções. Até o rei de Nínive ficou sabendo do aviso de Jonas. Ele desceu de seu trono, tirou suas roupas luxuosas e vestiu roupas simples de luto. Ele ordenou que todos na cidade, desde os mais ricos até os mais pobres, jejuassem e orassem, pedindo perdão a Deus. Até os animais não foram alimentados, para mostrar que todos estavam arrependidos. O rei disse: Talvez, se nos arrependermos de verdade e mudarmos nossos caminhos, Deus tenha misericórdia de nós e não destrua a cidade. E foi exatamente o que aconteceu. Deus viu que o povo de Nínive estava sinceramente arrependido e decidiu perdoá-los. Ele não destruiu a cidade e todos puderam recomeçar suas vidas, aprendendo a viver de maneira melhor. Jonas viu que Deus havia perdoado o povo de Nínive e, em vez de ficar feliz, ele ficou muito bravo. Ele se sentou do lado de fora da cidade, em um lugar alto, e ficou observando, como se esperasse que algo ainda acontecesse. Jonas disse: Senhor, eu sabia que isso ia acontecer. O Senhor é tão bondoso e misericordioso que perdoa até os piores pecadores. Por isso eu fugi no começo. Não achei justo que esse povo fosse poupado. Jonas estava tão aborrecido que disse: É melhor eu morrer do que ver isso. Deus olhou para Jonas com paciência e amor, mesmo ele estando tão irritado. Então, para ensinar uma lição a Jonas, Deus fez crescer uma planta grande e bonita, que deu uma sombra refrescante para Jonas. Ele ficou muito feliz com a planta, pois o sol estava quente demais. Mas no dia seguinte, Deus enviou um verme que destruiu a planta e ela murchou completamente. Quando o sol começou a brilhar forte de novo, Jonas ficou ainda mais bravo. Ele reclamou: Por que essa planta teve que morrer? Agora está tão quente que eu não aguento. Foi então que Deus falou com Jonas e explicou: Jonas, você se preocupou tanto com essa planta que apareceu de um dia para o outro, mas não entende o quanto eu me importo com as pessoas de Nínive. Eles não sabiam o que estavam fazendo de errado, mas agora se arrependeram. Não deveria eu ter compaixão deles, assim como tive compaixão de você? Jonas ficou em silêncio, pensando nas palavras de Deus. Ele finalmente entendeu que o amor e a misericórdia de Deus são para todos, não importa quem sejam ou o que tenham feito. Deus sempre dá uma chance para as pessoas mudarem e recomeçarem. E essa foi a incrível história de Jonas. Deus deu a ele uma missão muito importante. E mesmo quando Jonas tentou fugir, Deus o trouxe de volta para cumprir seu propósito. Mais do que isso, Deus mostrou que seu amor e perdão são para todos. História 3. A Rainha Esther. Vocês já ouviram falar de uma rainha que mudou o destino de um povo inteiro? Uma rainha que, mesmo sendo jovem, corajosa e cheia de fé, arriscou tudo para salvar os outros?
Hoje, eu vou contar a história incrível da rainha Esther, uma menina comum que se tornou uma das rainhas mais amadas e respeitadas da Bíblia. Então, preparem-se para ouvir sobre coragem, amizade e, acima de tudo, amor pelo próximo. Vocês estão prontos? Vamos mergulhar nessa história. A nossa história começa muito, muito tempo atrás, em um grande reino chamado Pérsia. O rei desse reino se chamava Assuero, um homem poderoso e temido por todos. Mas, um dia, algo aconteceu no palácio, e o rei Assuero decidiu que precisava de uma nova rainha. O rei queria alguém muito especial, então enviou mensageiros para todas as partes do reino em busca das moças mais bonitas e amáveis, para que uma delas pudesse ser coroada rainha. Entre as escolhidas estava uma jovem chamada Esther. Esther era diferente das outras moças. Ela era doce, gentil e carregava uma fé profunda em seu coração. Mas Esther tinha uma história que a tornava ainda mais especial. Ela era órfã e tinha sido criada por seu primo Mardoqueu, um homem bondoso e sábio que a amava como se fosse sua própria filha. Mardoqueu sempre a ensinou a confiar em Deus em todas as situações e a ser uma pessoa boa e justa. Desde pequena, Esther ouviu essas palavras e acreditou nelas de todo o coração. Agora, imagine Esther chegando ao palácio. Tudo era muito novo e até um pouco assustador. O palácio do rei Assuero era enorme, com salões cheios de tapeçarias douradas, lustres de cristal que brilhavam como estrelas, e janelas altas por onde entrava a luz do sol, deixando tudo ainda mais bonito. Esther estava maravilhada com toda essa beleza ao seu redor, mas, ao mesmo tempo, seu coração batia mais forte, cheio de ansiedade. Enquanto Esther se preparava para encontrar o rei, talvez tenha se lembrado das palavras de Mardoqueu: confie em Deus, Esther. Ele está sempre com você. E com essas palavras em sua mente, ela respirou fundo, reuniu toda a sua coragem e caminhou até o salão do trono, onde o rei a aguardava. Quando Esther entrou, o rei Assuero ficou imediatamente encantado. Ela não era apenas bonita, mas tinha uma luz especial. Esther tinha uma expressão de bondade e gentileza, que vinha do seu coração cheio de fé. E sabe o que aconteceu? Assuero percebeu isso. Ele viu que Esther não era como as outras moças. Seu jeito simples, sua humildade e seu olhar bondoso conquistaram o coração do rei. Para surpresa de todos no palácio, o rei Assuero, sem hesitar, levantou seu cetro e a escolheu para ser sua rainha. A partir daquele momento, Esther, a jovem órfã e corajosa, tornou-se a rainha da Pérsia. Ela foi coroada com uma linda coroa dourada, que brilhava mais que todas as joias do palácio. O povo aplaudia e todos se alegravam pela nova rainha. Esther não podia acreditar que aquilo estava acontecendo. Agora, ela não era apenas uma menina comum, ela era a rainha Esther, escolhida para estar ao lado do rei. Mas, no fundo do coração, ela sabia que estava ali porque Deus tinha um propósito especial para sua vida. A vida no palácio era de risadas e alegria, mas nem todos os que estavam perto do rei Assuero eram bons e justos. Entre os conselheiros do rei havia um homem chamado Amã. Ele era um dos homens mais poderosos do reino, sempre ao lado do rei, mas seu coração era escuro, cheio de inveja e maldade. Amã se achava muito importante e gostava de ser tratado com reverência. Todos no reino se curvavam diante dele, mostrando respeito. Todos, exceto uma pessoa, Mardoqueu. Mardoqueu, que era judeu, só se curvava diante de Deus e se recusava a se curvar para Amã. Isso deixava Amã furioso. Cada vez que ele passava por Mardoqueu e via que ele não se curvava, seu ódio crescia mais e mais. Então, Amã começou a pensar em um plano terrível. Ele queria se livrar de Mardoqueu e de todos os judeus no reino. Vou destruir todos os judeus, pensou Amã, com um sorriso sinistro no rosto. Ele sabia que para isso, precisaria convencer o rei Assuero a assinar um decreto. Certo dia, Amã foi até o rei Assuero. Com palavras suaves e manipuladoras, ele começou a falar sobre um povo diferente que vivia no reino. Ó rei, disse Amã, há um povo espalhado entre todas as províncias do teu reino, que tem leis diferentes de todos os outros povos. Eles não obedecem às tuas leis, e portanto, não é do interesse do rei deixá-los viver. O rei Assuero, confiando em Amã e sem saber a verdade, escutou atentamente. Amã continuou. Se for do agrado do rei, que se escreva um decreto para destruí-los, e eu pagarei 10.000 talentos de prata aos que executarem essa ordem.
O rei, sem imaginar o plano maligno de Amã, tirou seu anel de sinete e o deu a Amã, autorizando-o a fazer o que quisesse com o povo judeu. Com o anel do rei em mãos, Amã rapidamente escreveu o decreto, ordenando que todos os judeus no reino fossem destruídos, mortos e aniquilados em um único dia. O decreto foi enviado para todas as províncias, causando grande tristeza e medo entre os judeus. Quando Mardoqueu soube do decreto, ficou muito triste e foi até a praça da cidade, chorando e clamando a Deus por ajuda. Os judeus em todas as províncias fizeram o mesmo. Havia grande tristeza e choro entre o povo de Deus. Eles estavam desesperados, sem saber o que fazer para evitar essa tragédia. Enquanto isso, Amã estava satisfeito, acreditando que seu plano maligno estava em marcha e que finalmente se livraria de Mardoqueu e de todos os judeus. Mas o que Amã não sabia era que Deus tinha um plano maior. E que a coragem e a fé de uma mulher, a rainha Ester, mudariam o destino de todo o povo judeu. Mardoqueu sabia que aquele era um momento difícil e que somente Deus poderia salvá-los. Então, ele fez algo muito corajoso, foi até Ester, a rainha, e pediu que ela falasse com o rei Assuero em defesa do povo judeu. Mas Ester sabia que isso não seria nada fácil. No palácio, havia uma regra muito rígida, ninguém podia se aproximar do rei sem ser chamado. Mesmo Ester, sendo rainha, poderia ser punida com a morte se fosse ao encontro do rei sem permissão. O único jeito de alguém ser perdoado era se o rei estendesse seu cetro de ouro, um gesto de misericórdia. Então, vocês podem imaginar o quanto isso era perigoso. Ester estava com medo, mas também sabia que era a única que poderia fazer algo por seu povo. Com tudo isso, Ester se sentiu muito preocupada, mas Mardoqueu disse a ela algo muito importante. Ester, quem sabe se não foi para um momento como este que você se tornou rainha? Essas palavras tocaram o coração de Ester. Ela entendeu que talvez Deus tivesse colocado ela naquela posição exatamente para que pudesse salvar o povo judeu. Mesmo com medo, Ester decidiu que enfrentaria esse desafio, mas pediu que Mardoqueu reunisse todos o povo para jejuarem e orarem por ela durante 3 dias. E ela mesma também jejuou, pedindo a Deus forças e coragem para o que estava por vir. Os 3 dias passaram devagar, e Ester sentiu que estava pronta. Ela vestiu seu manto real, arrumou-se com toda a graça e coragem que conseguia reunir e foi em direção ao salão do trono. O palácio estava em silêncio enquanto Ester caminhava lentamente, seu coração batendo forte. Será que o rei estenderia o cetro de ouro? Será que ele a ouviria? Ester sabia que sua vida e a vida de todo o seu povo dependiam daquele momento. Quando Ester finalmente chegou ao salão do trono, o rei Assuero a viu se aproximando. Todos os olhares se voltaram para ela, e o salão ficou em silêncio. O rei a observou por um instante, e... Então ele estendeu o cetro de ouro em direção a Ester. Ele a perdoou e permitiu que ela falasse. Com uma reverência, Ester respirou aliviada e se aproximou do rei. Mas, em vez de falar tudo imediatamente, Ester foi sábia e convidou o rei e Amã para um banquete especial. O rei ficou surpreso, mas aceitou o convite. Amã, por sua vez, ficou orgulhoso de ser convidado pela rainha e mal podia esperar pelo banquete. Ester sabia que teria uma oportunidade de falar com o rei sobre seu pedido, mas também sabia que precisava ser paciente e corajosa para revelar a verdade. Esse banquete era apenas o começo do plano dela. Na noite do banquete, o rei estava curioso e perguntou a Ester o que ela desejava. E Ester, corajosa e sábia, fez um segundo convite para que o rei e Amã fossem a outro banquete no dia seguinte. Durante esses banquetes, o rei começou a perceber algo especial em Ester, e isso só aumentou o carinho que ele sentia por ela. O segundo banquete estava magnífico. A mesa estava cheia dos melhores pratos, as velas brilhavam suavemente e o aroma dos incensos perfumava o ambiente, criando uma atmosfera encantadora. O rei Assuero e Amã estavam sentados, e Amã estava feliz e orgulhoso, achando que era um convidado muito especial. Ele não fazia ideia do que Ester estava prestes a revelar. Enquanto saboreavam o banquete, o rei Assuero olhou para Ester com carinho e perguntou, cheio de curiosidade. Minha rainha, qual é o seu pedido? Até metade do meu reino lhe darei, se for o seu desejo. Ele via que Ester estava apreensiva, como se tivesse algo importante a dizer. Ester respirou fundo, sentiu seu coração bater mais rápido, e então decidiu falar. Ela disse: Ó rei, se encontrei favor a seus olhos, e se for do seu agrado, poupe minha vida e a vida do meu povo.
porque eu e meu povo fomos vendidos para a destruição e para a morte. Essas palavras saíram do fundo do seu coração, e a coragem dela encheu o salão. O rei Assuero ficou chocado. Ele não entendia como alguém poderia querer fazer mal à sua amada rainha e a seu povo. Indignado, ele se levantou e perguntou: Quem é esse homem? Quem se atreveria a fazer uma coisa dessas? A raiva do rei era tão grande que sua voz ecoou pelo salão. Esther então apontou para Amã e, com firmeza, respondeu: O inimigo e o adversário é este homem mau. É Amã. Amã ficou paralisado de medo. Ele nunca imaginou que Esther revelaria o plano dele, e percebeu naquele momento que estava perdido. O rei Assuero, enfurecido, deixou o salão para pensar sobre o que tinha acabado de ouvir. Enquanto o rei estava fora, Amã começou a implorar por sua vida. Ele se jogou aos pés de Esther, suplicando que ela o perdoasse e pedindo para não ser punido. Mas nada poderia mudar o fato de que Amã havia planejado a destruição de um povo inocente. Ele havia tramado para destruir Mardoqueu e todos os judeus, e agora seu plano havia sido revelado. Quando o rei Assuero voltou, ele viu Amã caído perto de Esther, implorando desesperadamente. Isso apenas aumentou a raiva do rei, que ordenou que Amã fosse punido pela maldade que havia cometido. E o próprio decreto que Amã havia escrito foi desfeito, salvando o povo judeu. Graças à coragem de Esther e à sua fé em Deus, seu povo foi salvo. O rei, tocado pela bravura de Esther, emitiu um novo decreto, permitindo que os judeus se defendessem e ficassem em segurança. Esther tinha arriscado sua vida, mas seu amor pelo povo e sua confiança em Deus mostraram que a coragem dela poderia mudar o destino de uma nação. Esther nos ensina que, quando temos fé e agimos com coragem, Deus pode nos ajudar a vencer até os maiores desafios. História 4. A Arca de Noé. Você já imaginou uma chuva tão forte que cobriu o mundo inteiro? Pois é, isso aconteceu há muito, muito tempo. E sabem o que é mais incrível? Deus escolheu um homem chamado Noé para salvar os animais e sua família de um grande dilúvio. Noé recebeu uma missão muito especial de Deus e teve que construir algo gigante, uma arca. Você sabe o que é uma arca? Prepare-se para descobrir essa história cheia de aventuras e ensinamentos que mostra o quanto Deus cuida de todos nós, até mesmo dos animais. Fique até o final e descubra o que aconteceu quando a chuva parou. Há muito tempo, as pessoas estavam vivendo de um jeito muito errado. Elas brigavam, mentiam, roubavam, mexiam de maneira errada na criação de Deus e desobedeciam a Ele. Ver todas aquelas pessoas vivendo da maneira que queriam e se esquecendo dele, deixou o coração de Deus muito triste, tanto que ele pensou em destruir todo o mundo. Mas, entre todas aquelas pessoas, havia um homem chamado Noé. Ele era diferente. Noé amava e obedecia a Deus e sempre fazia o que era certo. Um dia, Deus falou com Noé: Noé, eu vou trazer um dilúvio para limpar a terra de tanta maldade. Mas eu escolhi você para uma missão especial. Quero que você construa uma grande arca, uma espécie de barco gigante. Ela vai salvar você, sua família e os animais que eu criei. Noé não entendeu tudo no começo, mas ele confiava muito em Deus. Então, começou a construir a arca, mesmo sem nunca ter visto um dilúvio antes. Deus deu a Noé instruções bem detalhadas sobre o tamanho e o formato da arca. Ela tinha que ter 3 andares e ser feita de madeira resistente. Noé trabalhou muito e nunca desistiu, porque sabia que estava fazendo algo importante. Depois de muitos dias de trabalho duro, a arca finalmente ficou pronta. Ela era gigantesca, tão grande que parecia impossível de caber em qualquer lugar. Então, Deus deu uma nova instrução a Noé. Noé, chame os animais para entrarem na arca. Cada espécie vai entrar aos pares, macho e fêmea. De alguns animais, leve 7 pares. Agora, imagine só a cena. Leões rugindo, elefantes marchando com suas trombas balançando, girafas com seus longos pescoços espiando curiosas e até passarinhos coloridos voando em grupos para dentro da arca. Animais grandes, como hipopótamos e rinocerontes, iam lentamente, enquanto os mais pequenos, como coelhos e esquilos, corriam rapidinho.
Até mesmo as abelhas e as borboletas apareceram, voando em fila. Noé e seus filhos ajudavam a organizar tudo, guiando os animais para os seus lugares. Por aqui, elefantes! Por ali, ovelhas! Era como se todos os bichos soubessem que algo especial estava para acontecer e obedecessem sem questionar. Enquanto isso, as pessoas que viviam perto de Noé assistiam àquela cena com espanto e, claro, muita risada. Elas riam e diziam: Olhem para esse louco! Ele construiu um barco gigante e está enchendo de bichos. Será que ele pensa que vai virar marinheiro? Mas Noé, com muita paciência e confiança em Deus, não deu ouvidos às zombarias. Ele sabia que Deus estava no comando de tudo. Assim que todos estavam dentro da arca, Noé, sua família e os animais, Deus fez algo impressionante. Ele mesmo fechou a porta da arca com segurança, mostrando que cuidaria de tudo. Agora, todos estavam prontos para o que estava por vir. De repente, o céu começou a escurecer. As nuvens ficaram tão grossas e cinzentas que parecia noite, mesmo sendo dia. Então, as primeiras gotas de chuva começaram a cair. No início, eram apenas pingos pequenos, mas logo se transformaram em uma tempestade como ninguém jamais tinha visto. Raios cortavam o céu, trovões estrondavam como tambores gigantes e a água caía sem parar. As pessoas que estavam do lado de fora começaram a correr desesperadas, gritando e procurando abrigo. Elas perceberam que Noé não estava tão louco assim. Noé havia falado com eles várias vezes e pedido para que eles acreditassem e entrassem juntos na arca, porém eles só riam cada vez mais de Noé. Agora já era tarde demais. A porta da arca estava fechada e ninguém mais podia entrar. A água começou a subir rapidamente. Primeiro cobriu os jardins, depois as casas, e em pouco tempo parecia que tudo ao redor tinha desaparecido debaixo de um enorme mar. Até as árvores mais altas foram engolidas pelas águas. As ondas eram tão fortes que carregavam tudo em seu caminho. Dentro da arca, Noé, sua família e os animais estavam protegidos, mas deve ter sido assustador. O som da chuva era ensurdecedor e a arca balançava de um lado para o outro, como um barco em meio a uma tempestade no oceano. Noé orava com fé, pedindo que Deus os protegesse. Ele sabia que estavam seguros, pois Deus nunca falha em suas promessas. E assim, durante 40 dias e 40 noites, a chuva continuou sem parar. A arca flutuava pelas águas, levando a esperança de um novo começo. Depois de 40 dias e 40 noites de chuva, finalmente o céu ficou claro. As nuvens começaram a se afastar, deixando os primeiros raios de sol brilharem novamente. Imagine só como Noé e sua família se sentiram vendo a luz do sol entrando pelas frestas da arca. A tempestade tinha passado, mas ainda havia água por todos os lados. A arca continuava flutuando como se estivesse em um imenso oceano que cobria toda a terra. Noé, curioso e esperançoso, começou a pensar em como descobrir se a água já estava baixando. Ele soltou um corvo que voou longe, mas logo voltou, pois não havia onde pousar. Depois, Noé soltou uma pomba. A pomba voou por um bom tempo, mas também voltou para a arca. Eles entenderam que ainda precisariam esperar mais um pouco. Passaram-se mais 7 dias e Noé soltou a pomba novamente. Dessa vez, algo incrível aconteceu. Ela voltou com uma folha verde no bico. Isso trouxe muita alegria para todos na arca. A terra está aparecendo. As plantas estão voltando a crescer, disseram eles, cheios de esperança. Mas Noé não saiu da arca de imediato. Ele sabia que deveria esperar a ordem de Deus. Mais uma semana se passou e Noé soltou a pomba outra vez. Só que dessa vez ela não voltou. Isso significava que já havia terra seca suficiente para que ela pudesse viver. Deus então disse a Noé: Noé, você e sua família podem sair da arca. Deixe também os animais saírem para povoar a terra novamente. E foi assim que Noé, sua família e todos os animais desceram da arca. Os grandes leões rugiram de alegria, as aves voaram livremente pelo céu, e até os pequenos insetos pareciam felizes por estarem de volta à terra. Era o início de um novo começo.
Depois de sair da arca, Noé olhou para o céu e sentiu uma imensa gratidão. Ele sabia que Deus tinha protegido sua família e os animais de um desastre tão grande. Para agradecer, Noé construiu um altar com pedras e fez uma oferta especial a Deus. O aroma da oferta subiu até o céu e Deus ficou muito satisfeito com o coração agradecido de Noé. Então Deus falou com Noé e fez uma promessa que encheu os corações de todos de alegria. Nunca mais destruirei a terra com um dilúvio. E para que vocês nunca se esqueçam dessa promessa, vou colocar um sinal no céu. De repente, algo mágico aconteceu. Um lindo arco-íris apareceu no céu, com todas as cores que você pode imaginar: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Era como se o céu estivesse sorrindo para a terra. Deus disse: Toda vez que vocês virem um arco-íris, lembrem-se da minha aliança com vocês. É o sinal da minha promessa de amor e cuidado. E foi assim que Noé e sua família começaram uma nova vida, cheios de esperança e confiança em Deus. Eles sabiam que o Senhor sempre cumpre suas promessas e que nunca os abandonaria. O arco-íris se tornaria um símbolo de que, mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está sempre cuidando de nós. A história da Arca de Noé nos ensina que obedecer a Deus é muito importante, mesmo quando as outras pessoas não entendem ou zombam de nós. Deus ama todos os seus filhos e cuida de cada um de nós, assim como cuidou de Noé, de sua família e de todos os animais. E nossa última história, a mais incrível: Moisés e o Mar Vermelho. Você já ouviu falar de um grande milagre onde o mar inteiro se abriu ao meio? Imagine só, uma multidão correndo com pressa, o vento soprando forte e um caminho seco no meio das águas gigantescas. Essa é a incrível história de Moisés e como Deus o usou para salvar o povo de Israel. Prepare-se para uma aventura cheia de coragem, fé e o poder de Deus. Quer saber o que aconteceu? Fique com a gente para descobrir essa história emocionante. E se você ama aprender sobre a Bíblia e ouvir histórias incríveis como essa, já se inscreva aqui no canal A Bíblia Ensina. Você vai encontrar muitas aventuras que mostram como Deus sempre cuida de nós. Era um dia muito especial para o povo de Israel. Eles estavam finalmente deixando o Egito após muitos anos de escravidão. Tudo começou quando Deus escolheu Moisés para ser o líder que libertaria o povo. Moisés foi até o faraó, o poderoso rei do Egito, e com coragem disse: Faraó, Deus mandou um recado. Deixe meu povo ir. Mas o faraó era teimoso e respondeu: Quem é esse Deus para que eu obedeça? Eu não vou deixar o povo ir. Então, Deus mostrou o seu poder através de sinais e pragas para convencer o faraó. Primeiro, as águas do rio Nilo se tornaram vermelhas como sangue, e ninguém conseguia beber. Depois, uma grande quantidade de rãs apareceu por todo o Egito, pulando por todos os lados. Imagine só, rãs dentro das casas, nas camas e até nas panelas. O faraó, assustado, chamou Moisés e disse: Peça ao seu Deus para parar com isso, e eu deixarei o povo ir. Mas assim que as pragas paravam, o faraó mudava de ideia e dizia: Não, eles não irão. Vieram outras pragas, como enxames de mosquitos, animais ficando doentes e até o céu escurecendo completamente por 3 dias. Deus queria mostrar ao faraó que ele era o único e verdadeiro Deus. Finalmente, depois da última praga, o faraó, muito triste e derrotado, disse: Moisés, leve seu povo e saiam daqui. O povo de Israel se preparou rapidamente. Eles juntaram suas coisas, pegaram comida e saíram do Egito. Era uma grande caminhada. Moisés liderava com coragem, e Deus mostrava o caminho com uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite. Mas algo inesperado aconteceu. O faraó mudou de ideia novamente. Ele ficou furioso e chamou seu exército com carros de guerra e cavalos para perseguir o povo de Israel. Enquanto isso, o povo chegou à beira do Mar Vermelho. Eles olharam para frente e viram a água, e quando olharam para trás, viram o exército do faraó chegando rapidamente. O que eles fariam agora? O povo de Israel estava em pânico. De um lado, o Mar Vermelho parecia impossível de atravessar. Do outro, eles viam o exército do faraó se aproximando com seus cavalos e carros de guerra. O barulho das rodas e dos cascos parecia cada vez mais alto,
e as pessoas começaram a reclamar com Moisés. Moisés, por que você nos trouxe aqui? No Egito, pelo menos estávamos vivos. Agora, vamos ser capturados ou morrer aqui no deserto. Mas Moisés, com muita calma e confiança em Deus, disse ao povo: Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o grande livramento que o Senhor fará por vocês hoje. Deus lutará por nós, e tudo o que vocês precisam fazer é confiar. Enquanto as pessoas ainda estavam assustadas, Moisés fez algo incrível. Ele começou a orar, pedindo a ajuda de Deus. E Deus respondeu, dizendo: Por que você está clamando a mim, Moisés? Diga ao povo para seguir em frente. Levante o seu cajado e estenda a mão sobre o mar, e ele se abrirá, para que vocês atravessem em terra seca. Imagina só o que o povo estava pensando naquele momento. O exército do faraó estava tão perto que dava para ver a poeira no ar. Mas mesmo assim, Moisés confiou em Deus. Mas, em um momento de estresse, ao invés de levantar o cajado e ordenar ao mar, ele bateu com seu cajado na água. Mesmo com o desespero de Moisés e a aparente desobediência, Deus estava cuidando do seu povo e se preparando para um milagre que ninguém jamais esqueceria. Agora, o momento mais incrível estava prestes a acontecer. De repente, começou um vento forte, tão forte que parecia separar as águas. O povo olhava espantado enquanto algo milagroso acontecia diante de seus olhos. O mar começou a se abrir ao meio. De um lado, enormes paredes de água subiam como montanhas, e no meio, um caminho seco aparecia, perfeito para que eles pudessem atravessar. As crianças olhavam para cima, fascinadas com as águas enormes ao seu lado. Imagina só como devia ser emocionante e assustador ao mesmo tempo. As famílias seguravam as mãos umas das outras enquanto caminhavam por aquele caminho milagroso. Os animais, que tinham vindo com o povo, também andavam tranquilamente. Todo o povo de Israel começou a atravessar o mar, seguindo Moisés. Enquanto isso, o exército do faraó estava confuso. Eles viam o caminho aberto no mar e decidiram segui-lo. Mas Deus estava protegendo o seu povo. Ele começou a deixar as rodas dos carros de guerra dos egípcios pesadas e difíceis de girar. Os soldados começaram a gritar: Vamos voltar! O Deus deles está lutando por eles contra nós. Enquanto o povo de Israel caminhava pelo mar, Deus continuava cuidando deles. Ele manteve a coluna de nuvem no lugar, protegendo os israelitas e impedindo que os egípcios os alcançassem. Mas o momento decisivo ainda estava por vir. Quando todos os israelitas já haviam atravessado para o outro lado em segurança, Moisés, seguindo as instruções de Deus, estendeu o braço sobre o mar. E algo inacreditável aconteceu. As paredes de água começaram a desabar, cobrindo completamente o exército egípcio. Os cavalos, carros de guerra e soldados ficaram presos nas águas agitadas. Nenhum deles conseguiu alcançar o povo de Israel. O povo estava salvo. Do outro lado do mar, eles olhavam maravilhados para o que Deus havia feito. Eles estavam seguros e livres, e o exército do faraó não poderia mais persegui-los. Era um verdadeiro milagre, e todos sabiam que foi Deus quem os protegeu e os guiou por aquele caminho impossível. Quando o povo de Israel chegou do outro lado do Mar Vermelho, uma grande alegria tomou conta de todos. Eles haviam sido salvos de forma milagrosa e agora estavam livres do Egito para sempre. As famílias se abraçaram e as crianças pularam de felicidade. Os animais também pareciam mais tranquilos, caminhando pelo deserto junto com o povo. Moisés, emocionado, ergueu as mãos para o céu e começou a louvar a Deus por sua bondade e proteção. Então, todos começaram a cantar uma canção de agradecimento. Era uma música especial que contava sobre o grande poder de Deus e como ele havia derrotado o exército do faraó para salvar o seu povo. A irmã de Moisés, Miriam, pegou um tamborim e começou a tocar, liderando as mulheres em uma dança alegre. Imagine só o som dos tambores, o canto das pessoas e a energia de todos celebrando juntos. Eles cantavam algo como: O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Ele lançou no mar o exército do faraó. Quem é como tu, ó Deus, entre os poderosos? Quem é como tu, majestoso em santidade, tremendo em feitos gloriosos, operando maravilhas? As crianças se juntaram à celebração,
batendo palmas e dançando com suas famílias. Era uma festa cheia de gratidão, porque todos sabiam que Deus havia feito algo muito especial por eles. Mesmo em meio à festa, Moisés lembrou ao povo algo muito importante. Nunca se esqueçam do que Deus fez por vocês hoje. Ele nos libertou e agora somos o seu povo. Vamos sempre confiar em Deus, porque Ele é poderoso e nunca nos abandona. Era o início de uma nova jornada para o povo de Israel, mas eles sabiam que não estavam sozinhos. Deus estava com eles, guiando-os em cada passo. O deserto ainda estava à frente, mas depois de tudo o que haviam passado, eles confiavam que Deus cuidaria de tudo. Agora que o povo de Israel estava do outro lado do Mar Vermelho, ainda havia muito pela frente. O deserto era grande e árido, sem água e sem comida. Mas mesmo assim, Deus, que sempre cuida do seu povo, não os deixou desamparados. Quando eles estavam com muita sede, Deus fez algo incrível. Ele fez a água de uma rocha sair, para que eles pudessem beber. E quando a comida estava acabando, ele fez cair do céu uma comida chamada maná. Era como uma espécie de pão que apareceu todas as manhãs, e eles podiam coletá-lo e comer. Mas isso já é uma história para outro vídeo. O povo de Israel, com Moisés à frente, continuou sua jornada rumo à Terra Prometida, confiando em Deus e lembrando sempre do grande milagre do Mar Vermelho. O Mar Vermelho não foi só a libertação do Egito, mas também o início de uma caminhada de fé e confiança, onde cada passo os aproximava mais de Deus e das promessas que Ele tinha para eles. E assim, crianças, a história do Mar Vermelho nos ensina uma coisa muito importante. Deus está sempre conosco, mesmo nas situações mais difíceis. Quando confiamos nele, Ele nos guia, nos protege e nos dá tudo o que precisamos para seguir em frente. Não importa o que aconteça, lembre-se, Deus sempre cumprirá suas promessas. Se gostou dessa história, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal A Bíblia Ensina e ativar o sininho para receber as próximas histórias. Ah, e clica nesse próximo vídeo que está aparecendo na sua tela, tenho certeza que você vai gostar. Aqui você aprende muitas lições incríveis da Palavra de Deus. Até nossa próxima história, amiguinhos.